Fala pessoal, professor Murilo aqui, e nesse vídeo nós vamos falar então do regime permanente e regime variado. E posteriormente vamos estar falando ali da questão, da equação da continuidade diante ao regime permanente. Tá? Pessoal, regime permanente também pode ser chamado de regime estacionário. Tá? Qual é a característica desse tipo de regime? Tá? Você vai ter ao longo do tempo, então note que não é ao longo das posições do fluxo do nosso fluido, tá? Mas ao longo do tempo, as propriedades do fluido, como velocidade, pressão, vazão, eles permanecem a mesma, ou seja, elas são invariáveis ao longo do tempo. Tá? Então quer dizer que o fluido ele vai permanecer com as mesmas características. De certa forma, o que a gente está querendo dizer aqui é que se eu tomo em um dado momento, a medição da velocidade em um ponto da secção, exemplo, no ponto A 3 metros por segundo e num ponto B um pouco mais distante, no mesmo tempo inicial, ela é de 5 metros por segundo, se eu esperar ir 3, 4 minutos, ou 1 hora, quando eu refizer essa medição, nós teremos 3 metros por segundo no ponto A e 5 metros por segundo, ou seja, a velocidade ao longo do tempo, ela permaneceu a mesma, não houve variação nessa propriedade. Diante disso, a pressão, a vazão, ela continuou sendo a mesma em qualquer momento. Tá? Então o regime estacionário, o regime permanente, faz referência a essa invariabilidade que você vai ter das propriedades do fluido. Tá? E quando esse tipo de regime ele passa a acontecer? Tá, gente? Esse regime ele é muito visível, tá? Quando a gente trabalha com reservatórios de grandes dimensões. Tá? Por que os reservatórios de grandes dimensões? Porque normalmente o fluxo que nós temos, a vazão de nosso fluido que nós temos, que acontece, provocam pequenas oscilações no nível do nosso reservatório. Isso fazendo com que a propriedade de pressão da nossa coluna de fluido, ela praticamente mantenha-se a mesma. Tá? Então não vai apresentar essa variação de pressão que vai acarretar em resultante de pressão diferente em torno do ponto do fluido, que vai mudar essas configurações de velocidade, que possa estar acontecendo no nosso fluxo, e afetando também a vazão. A vazão volumétrica, por exemplo, depende da velocidade de escoamento. Tá? Assim como o número de Reynolds, a caracterização do escoamento. Tá? Mas ele é bem observável, quando nós temos uma situação muito característica, que é uma vazão de entrada e uma vazão de saída. Então aqui no primeiro ponto você está abastecendo esse reservatório e você tem uma saída, ele está esvaziando esse reservatório, a água vaza, o fluido vaza desse reservatório. Tá? Quando você tem que essa vazão de entrada ela é igual à vazão de saída, digamos aqui então, a vazão no ponto 1, ela é igual à vazão no ponto 2, você consegue perceber que esse nível ele se torna constante, porque a quantidade que entra vai ser igual à quantidade que sai, isso vai fazer com que o nosso nível ele nem suba e nem desça, então não vai alterar a pressão da coluna de fluido, não alterando as propriedades do escoamento, as propriedades do seu fluido. Tá? Então, isso é uma característica muito importante. Se eu tenho casos onde que a vazão de entrada ela é maior que a vazão de saída, você vai ter um aumento de nível, aumento de pressão e variação então das propriedades. Se você tem a vazão de saída maior que a vazão de entrada, o mesmo ocorre, o nível vai diminuir, a pressão vai diminuir, a coluna de pressão vai diminuir, gerando as diferenças das propriedades do fluido. Tá? Então, normalmente ele é dito então um regime estacionário, ou seja, o nível ele é constante, então não há alteração nas propriedades do fluido. Tá? E ele vai ser muito importante porque a gente vai trabalhar a equação da continuidade, que é uma equação fundamental ali
para o escoamento de um fluido, basicamente trabalhando com essas situações. Professor, mas por que a gente não vai ver, por exemplo, falando de regime variável? Né? Porque no momento, né, para falar-se de regime variado, a gente precisa ter um contato com integrais e derivadas, que não é o caso. Né? Posteriormente, quando a gente conseguir falar, ou numa situação de cálculo integral, a gente pode trazer esse tipo de aplicabilidade, como que ficaria essa relação. Tá? Então, o regime variável. Né? O regime variável, você vai ter, então, que ele vai encontrar-se, ao longo do tempo, pequenas variações, ou muitas variações, né? Propriedades distintas ao longo do nosso conduto. Então, se no tempo inicial, igual ao anterior, eu faço uma medição de velocidade em 2 pontos, né, e tive 5 e 3 metros por segundo, se eu esperar um tempo, ao realizar essa medição, eu posso verificar que a velocidade é de 2 metros por segundo e 4 metros por segundo. Ou seja, esse fluido alterou a sua velocidade, a velocidade dele reduziu. Essa redução pode ser causada por diversos fatores. Uma delas, pela diminuição da coluna de fluido no reservatório, que vai ocasionar uma menor pressão, gerando assim também uma menor velocidade de escoamento e, subsequentemente, uma menor vazão. Tá? Então, nos regimes variáveis, né, isso vai acontecer, ou chamado transitórios, ou mesmo, né, no caso, não estacionários. Tá? Importante que vocês conheçam esse tipo de regime. Tá? E uma representação muito clara, né, que mostra isso pra gente, é um tanque, né, fazendo um reservatório, fazendo o seu escoamento, no qual a gente tem um tempo 1, né, onde você tem uma coluna de fluido maior, logo você tem aqui uma pressão efetiva do fluido muito maior, tá? E você tem um jato mais longo, né, ele vai mais longe. Esse jato indo mais longe está indicando o quê? Que a velocidade do fluido ela é maior. Né? Então, com maior velocidade, ele consegue atingir maiores distâncias no mesmo tempo. Né? Esse fluido ele vai reduzindo, né? Pode ver que não temos aqui um fluxo de entrada, então você só tem fluxo de saída, vazão de saída, né? E ele reduz no tempo 2 para esse nível. Né? Então a pressão da coluna de fluido diminuiu e já você tem um jato que ele já não vai tão distante. Isso acontece porque, comparado ao primeiro, a velocidade dele é menor, né? E ele continua a vazar, né? E no tempo 3 você tem um nível muito mais baixo, né? Então a coluna de fluido ficou menor ainda, a pressão efetiva dela é menor ainda e você passa a ter um fluxo saindo aqui com baixa velocidade. Tá? Então os níveis do reservatório influenciam nisso devido às suas pressões. Tá? Isso também aconteceria se eu tivesse uma vazão de entrada que fosse menor que a vazão de saída, né? Ou mesmo uma vazão de entrada maior que a vazão de saída. Né? Claro que nessa situação de vazão de entrada maior que a vazão de saída, você teria um aumento da velocidade do fluxo, ou seja, seria o inverso, você teria inicialmente uma velocidade pequena e posteriormente essa velocidade ela ia aumentando, gerando jatos mais distantes da posição inicial. Tá? Recomendo aí um uso de simulador lá do PF Colorado, tá? Caso vocês queiram, né? O simulador de torre d'água, que ele consegue mostrar essa relação do fluxo de vazão. Tá? E outra relação, né, que a gente sempre aponta é a questão do escoamento do tipo turbulento. Né, pessoal? O escoamento do tipo turbulento, por natureza, ele é um escoamento variável. Por quê? Né? Como a massa de fluido não permanece numa linha ou numa camada, né, bem definida, ocorre a variação, né, dessa massa de fluido ou transferência de massa de fluido, você vai verificar variação na velocidade ao longo do tempo. Tá? Então, escoamentos turbulentos normalmente são em regime variável. Entretanto, tá, é observável, né, que a flutuação do turbulento, né, então ele tem uma flutuação de velocidade, né, ele tem a natureza flutuante devido a isso. Então, a variação de velocidade ela ocorre dentro de uma faixa. Né? Por mais que ela ocorra, né, ela não tem
grandes divergências, né, ou pontos muito fora da curva. Eles acontecem muito próximos de um valor médio. Então a gente pode estar utilizando para o regime turbulento, né, as mesmas relações que a gente vai estar vendo, porém adotando uma velocidade média de escoamento ao longo do tempo. Né? Não quer dizer que a velocidade é sempre a mesma no fluxo turbulento. Tá? Ele tem as características de um regime variável, mas a gente pode adotar então esse ponto médio, essa velocidade média para efeitos de cálculo, né, para poder fazer esses cálculos. Tá? Entretanto, né, então, muitas vezes podemos considerá-lo permanente ao adotarmos o valor médio da velocidade em cada ponto ao longo do tempo. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. Então, a gente vai trabalhar com o regime estacionário, o regime permanente, e a gente não vai se importar se ele é laminar ou se ele é turbulento, já que a gente vai utilizar a turbulência valores médios. Tá? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, tá? Agradeço a participação de vocês. Então, os tipos de regime, tá? E no próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês a questão da equação da continuidade para regimes permanentes, tá? Até lá, um grande abraço, fui!